Primeiro, qual que é o seu nome completo? Ercília Poucas Feitosa. Ercília, quando alguém fala para você, ou você lê, Jornal Cidade de Santos, qual que é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Ah, ele era um local muito legal para trabalhar. Só tinha doido, viu? Então você imagina se eu não é de que ala que eu era, né? Então eu trabalhei na reportagem geral, eu trabalhei em polícia há muito tempo, eu trabalhei, fui para copidescagem, aí eu fiquei muito pé da vida, quase que eu saí da cidade por causa disso, eu ia para notícias populares. E quando o Ibrahim Ramadan, que era o editor-chefe do Notícias Populares, mandou um comunicado para o Bland, da cidade de Santos, aí o Bland barrou e eu voltei para a reportagem, graças a Deus, né? Fiquei muito tempo, mas fiquei muito tempo na polícia. Porque, embora eu fosse geral, por exemplo, eu cobria a polícia militar. Então, de certa forma, eu fazia polícia e a geral. Mas olha, foi um período muito legal. Dentro da reportagem geral, o Cidade de Santos, o Blandinho, que o Blandinho era muito sacana. Então, ele pegava muito no pé do prefeito Antônio Manuel de Carvalho. E ele, o Carvalhinho, cismava de que eu era. Nunca conversei muito com ele, mas ele cismava que eu era responsável por essas reportagens. E aí ele mexia a cabeça quando em algum evento. Nossa, a gente viu isso. Solenes bate-bocas com o Carvalho. Nossa! Uma vez, coitado, eu fiquei com pena. Porque nós encontramos ele na praia. Nós estávamos seguindo para o canal 6, que eu estava indo no quartel. E ele estava seguindo o mesmo caminho, só que ele ia pegar Epitácio para ir, sabe Deus para onde, não sei se morava para lá ou não. Aí ficou muito doido, doido, doido. Mas eu não tinha nada contra ele, muito pelo contrário. Se ele me provocasse em algum evento, ele podia saber que ele ia ter o troco dentro do evento. Aconteceu na praia. Na praia teve uma inauguração aí, não me lembro o que era. O pessoal dos bombeiros tiveram que apaziguar, porque ia dar um quebra-pau. Aí estava ele, estava o Coronel Erasmo. Vocês adivinham quem é que ia ter o partido para cima, né? E os bombeiros, mas os bombeiros eram todos meus amigos, salva-vidas, isso, aquilo. Então eles interferiram, chega para lá, tu chega para lá, vamos deixar, vamos tocar. Aí na Santa Casa, eu acho que nesse mesmo dia foi na Santa Casa, ia ter uma inauguração, me lembro do que era. Lá fui eu, né, para cobrir a bendita coisa. Quando ele me viu, ah, meu Deus do céu, ele já se preparou, né, para descer o malho. Mas ele desceu o malho, eu falei para ele, vai ter troco. E vim para a praia, que ia fazer a outra cobertura, né? Isso, você não pode ouvir coisa, não? Uma foto também. Mas era assim o esquema, entendeu? Mas eu, Ercília, você. Como é que você foi parar na cidade de Santos? Você foi lá, bateu na porta, pediu emprego, ou alguém te não, convidou? quem Quantos anos me. você tinha? Você agora está perguntando umas coisas muito. O que foi? 25? Acho que 25 anos eu já tenho carteirinha do Cidade aí. É, acho que foi a Catarina Laterza, que era da minha turma na faculdade, e ela já estava. Ela foi da primeira turma do Cidade de Santos. Acho que foi a primeira turma. Ela foi. E eu fui, nessa época que ela entrou logo depois, eu fui para o Projeto Rondon, aonde? Três Lagoas. Fui para um outro estado aí. Não lembro se foi Pernambuco ou se foi lá no Mato Grosso. E quando eu voltei, eles pediram para mim escrever a matéria a respeito.
Aí eu fiz a matéria, tinha uma dupla que estava entrando no Cidade porque tinham demitido o editor-chefe, acho que era o Bland também, que não era editor-chefe ainda, o Bland era da reportagem, o Bland era da reportagem policial. Também tinham mexido tudo. E aí, um desses funcionários lá da Folha, ele foi com a minha cara, seu Lisita. E ele me perguntou se eu queria ganhar por 5, por 6 ou por 7 horas. A idiota disse que era por 6 só, entendeu? E normalmente trabalhava 10, né? Não que eles obrigassem, mas enquanto eu não terminasse matéria, não tinha por onde. Então foi nessa época que eu entrei, e aí eu entrei, fiquei um tempo trabalhando sem registro, acho que uns 3 meses mais ou menos, sem registro. E eu fui ser registrada no dia 1º de maio, veja você. Aí mas antes no registro 1º de maio, logo depois, teve uma festa junina, e essa festa junina lá na Zona Noroeste. Então, festa junina de bairro, você imagina quanta besteira que aparece, né? E tinha o nome do noivo, H. Romeu Pinto. Eu não tive a menor dúvida, eu fiz a matéria fielmente, tinha o papel que eles tinham me dado com todo o discurso, coloquei. Bom, a matéria saiu e a menina que trabalhava em artes era a Maria Alice, mulher do Roberto Pérez. Só que eu acho que a dupla, dessa dupla que estava lá, não ia muito com a cara dela, entendeu? Bom, a matéria saiu. Qual foi a primeira atitude do cara? Me chamou, ia me demitir, né? Me chamou, mas antes de eu sair dele me demitir, ele disse uns desaforos para ele, entendeu? Aí ele comentou exatamente o nome. Que até o filho dele sabia o que era o significado. Eu falei assim, poxa, o senhor tem um filho muito educado. É o senhor que educa? Não precisou mais nada, né, Marco? Sobe e leva a carteira, tá praticamente demitida, né? Só faltava efetuar lá no departamento de pessoal. Mas no Cidade, o que era, entre aspas, diretor, era o Dr. Paulo Vergara, que era meio, não sei se ele era considerado irmão, mas ele era muito próximo do seu Caldeira, que era o dono, né? Aí ele encarou as minhas dores e falou, você tem alguma coisa que prove que estava escrito no discurso? Eu tenho o discurso. Eu fui lá na Zona Noroeste, eu acho que na igreja, o padre me deu o discurso, que foram eles que fizeram, encaminhei, o Dr. Paulo Vergara levou para São Paulo, me mandou subir com ele, levou para São Paulo com a minha carteira, tudo, entregou tudo. Aí eu estava demitida. Pronto. Fui-me embora, né? Desci. Mas antes que eu chegasse no Cidade de volta, eles já tinham reconsiderado e a minha carteira ainda estava lá. E na carteira eles falaram assim, fica desconsiderado a data de saída de 1º de maio. Ou seja, eu fui demitida e admitida no 1º de maio. Devia cobrar, inclusive, o feriado, né? Porque eu estava, no final de contas, trabalhando no feriado. E aí fiquei até o final, o fechamento do Cidade de Santos. Até o final do fechamento? Até o final do fechamento. Como é que era a sua rotina? Você chegava lá que horas?
Olha, Pegava pau, Marco, como é que é? eu não tinha assim, uma rotina muito fixa, não. Porque eu trabalhava normalmente à tarde, mas eu sempre cheguei muito cedo. Então, muito cedo para quem trabalha à tarde. Por exemplo, eu saía de casa às 11 horas e ia direto para o jornal. Então lá, às vezes já me davam a pauta para fazer, aí eu ainda estava na geral. Aí saía para geral, ia fazer. Eu cansei de fazer Zona Noroeste. Eu fui convidada a ser candidata a vereadora pelos presidentes da Sociedade de Melhoramento da Zona Noroeste. É que esse não é o meu papel. De tão De tanto que relacionado. sim, porque eu cobria muito a Zona Noroeste. Eu e a Hilda. A Hilda foi não sei se você já conseguiu falar com ela, mas a Hilda foi a chefe de reportagem. Então ela foi a primeira a fazer bairros na cidade. Aí depois ela foi embora para São Paulo. Aí eu fazia tudo. Eu fiz sindical, eu fiz esporte, às vezes que tinha domingo tinha jogo, sábado tinha jogo. Era escala, né? Plantão. Aí eu ia fazer futebol. Aí precisava da ajuda do povo que estava do meu lado para me explicar como é que era, como é que deixava de ser. Mas nunca peguei assim muito firme no esporte. Eu gostava, sempre gostei de esporte, mas não era a minha praia. E aí o Rocha me chamou para ir fazer a polícia. E acho que era o Bland que estava na época. Não me lembro. Não, porque o Bland saiu logo que chegaram esses dois. Me parece que ele foi demitido, não me lembro. Ele que poderia dizer. E eu estava na rua uma vez, e ele ligou, venha imediatamente para o jornal. A gente tinha radinho na época para falar nas viaturas. Né? Nem imediatamente para o jornal. Voltei, ele tinha, o Bland estava fora, eu acho que o Rocha estava assumindo, e aí eu fiquei entre fazer a geral e fazer a polícia. Na geral, eu já cobria a polícia militar. Desde 75, acho que eu cobri polícia militar. Então, pegava muita notícia de polícia pro lado da polícia militar e passava depois pro Rocha. Aí permaneci, fiquei, eu acho que uns 8 anos para mais dentro da polícia. Mas a geral era a minha praia. Então eu fiz. Mas eu era muito louca, viu, Marcos? Por exemplo, tinha a vinda do. Eu posso estar falando? Pode. Eu tinha, por exemplo, teve vinda de presidente da República aí. Lá eu ia cobrir o presidente da República. Tomei cada cotovelada no fundo dos caras que estavam em torno dele, porque eu muito atrevido, eu sempre cheguei muito perto, entendeu? E aí eles, na época, mandavam ver. Mas eu me dei muito bem. O Arnaldo Prieto era o ministro do Trabalho numa vinda do Geisel na Praia Grande. E ele ficou todo assim, imagina eu com o vestidinho roxo batendo no meio da coxa, você imagina. Ele foi para fazer os preparativos da chegada do Geisel. E estava ele, estava a gente do Cidade, acho que era o Fernando Allende estava comigo, do Cidade, então ele já fez uma amizadezinha ali, né? Você fica íntimo, né? Quando você vê um entrevistado e começa a dar o pano para ele, aí ele já fica mais confiante e começa a se abrir. E aí me fiquei muito bem com ele lá. E lá nesse encontro com o Geisel, lembro que teve um almoço num dos sindicatos, não me lembro qual que era, e eu muito atrevidamente
tentei, porque o Geisel foi num quarto lá para conhecer como é que era. E eu tentei ir, mas não me deixaram. Daí eu falei pro Arnaldo Prieto, vê para mim, por favor, o número do quarto, o que ele falou, isso e aquilo. E ele foi sensacional. Esqueceu que era o ministro, estava lá, me deu todas as coordenadas. Aí nós fomos para o Guarujá, tinha um outro encontro lá, acho que era um negócio de café, tinha um encontro sobre o café. E eu, idiota, cheio de sindicalista, eu tentei me aproximar do Geisel e estava atrás dele. A idiotice foi essa. Atrás dele, ele começou a falar, eu levantei a minha prancheta aqui para começar a anotar. Aí os caras atrás, é jornalista, pega. Foi aí que deu outra vez a minha sorte com o Arnaldo Prieto, porque senão, ela é minha convidada, está comigo. Mas aí eu parei de anotar, né? E eram essas coisas assim, viu? Então, eu cobri muito o QG, quartel-general, ali que era da Conselheiro, nem sei se ainda está funcionando. E foi um desses, um major daí, que me veio dar cotovelada quando o Geisel chegou. Ah, mas eu não tive dúvida, no dia seguinte, ele entrou na sala do comandante, o comandante estava conversando comigo, aí eu falei pro comandante, eu não tinha credencial, por que ele veio me dar soco? Porque eu estava tentando falar com o presidente. Aí o cara, vermelhão, mas era muito atrevida, viu, Marcos? Eu não media com quem às vezes eu estava falando, ia falando. Prender não vai, né? Aí, tanto que eu fiz uma vez, estava fazendo uma cobertura, o Coronel Charles Amarante, era, se não me engano, secretário de obras. E o Coronel Charles Amarante, ele tinha marcado uma entrevista que ia entrar com o pessoal do sindicato dos taxistas. Só que o presidente dos taxistas era, entre nós, com todo respeito à palavra, um cagão. Então, quando eu não apareci na reunião, porque eles ligaram para a cidade para me avisar que ia ter essa reunião, a mando do Coronel Charles Amarante. Eu não trabalhava de manhã, eles me avisaram na hora que eu cheguei. Aí eu cheguei e ele, como eu não estive, ele proibiu o pessoal de me dar os detalhes do que tinha sido a reunião. Aí eu fui lá nos taxistas para convencer eles me dizerem alguma coisa. Olha, não teve jeito. Ah, mas eu não tive dúvida, eu mandei um bilhete para o coronel e pedi desculpas para ele por ter sido mal criada com ele, que eu tinha esquecido que ele era autoridade, assim, bem chaveca, entendeu? Aí ele mandou me dar uma matéria. Eu tinha essa sorte, entendeu? De cair nas graças do pessoal, porque nunca tive papo na língua, né? Nossa Senhora, fosse quem fosse, o vereador, o prefeito, o governador Paulo Maluf, nossa, Paulo Maluf, eu encarei ele na Praia Grande e ele sabia, impressionante, Paulo Maluf, ele sabia o nome de todas as pessoas que iam conversar com ele. E sabia... É verdade isso, né? É verdade, e ele perguntava por fulano pela mulher dele, dizia o nome. Aí teve um dia que teve a inauguração, ele teve uma visita, esse túnel que tem ali na Carvalho, que atravessa, né, túnel de água, né, aquele túnel, tinha um túnel que passava ali, acho que ainda existe. E tive que percorrer aquilo tudo atrás dele, e ele não me falava o que eu queria. Aí perguntei para ele sobre o aumento que ia ter no pedágio. Ele disse, não vai ter um aumento, é o reajuste. Eu falei, porra, governador, que nome lindo que o senhor dá para aumento. Ele ficou puto. Mas aí ele falou assim, de onde você é?
Eu falei, eu sou da cidade de Santos, da Folha de São Paulo, do seu amigo Caldeira. Falei, ah, então você vai me dar um recado para ele, para o seu Caldeira. Falei, depende do que o senhor vai me mandar de recado. Conforme for, eu dou. Conforme for, eu não dou. Não, não. Diz para ele que eu vou visitá-lo, não sei que dia, assim, assim, assim. Mas tá bom. Ah, foi meu prato cheio, né? Porque quando eu cheguei no jornal, foi a primeira coisa que eu falei pro Bland. Olha, Paulo Maluf disse que vai visitar seu Caldeira, mandou esse recado para ele. Aí ele falou mesmo, falou. Ah, então tá, pode deixar. E você sabe que o Bland passou o recado pro seu Caldeira. Nossa, eu fiquei nas alturas, né? Mas, olha, Marco, vou te contar. Você falou que tem te convidado para ser candidato a vereadora. E o jornal, o Cidade de Santos, ele tinha muito essa relação próxima com a comunidade, né? Tinha, como é que era quando uma equipe do Cidade chegava num bairro, numa comunidade? Como é que era a recepção? Olha, em termos de equipe em si, eu não posso te responder muito porque a gente trabalhava muito sozinho, né? E pegava a pauta e lá ia. Essas coisas, amassa barro, faz enchente, pega água pelo meio do peito, éramos eu, Hilda, que encarava. Era a mulherada que encarava, entendeu? Mas sempre fomos muito bem recebidos. Nunca tivemos assim grandes problemas. Tanto que você vê que os presidentes de sociedade de melhoramentos vieram com essa ideia. O que a gente logo de cara descartou, né? Não, nossa praia não é essa. Mas olha, enchentes dentro do. Eu disse porque algumas pessoas que eu conversei me falaram o seguinte: às vezes tinha vez que a viatura do Cidade chegava no bairro, as pessoas batiam pão. Porque eu chegava no bairro, sempre que viaturas do Cidade chegavam em algum canto, não era mal recebida, né? Entendeu? Era, olha, no Porto, a gente cansou de entrar lá no Porto e o guarda portuário, às vezes, os estivadores mandavam a gente cair fora, porque podiam vir encher o saco. Foi o que aconteceu, inclusive, na greve que teve do Cidade, que eu fui com o meu carro para entregar panfletinho contra o jornal, contra a Folha de São Paulo, contra a Folha, por causa da greve. E eles acham assim, foge daqui, deixa aqui que a gente entrega. E foge daqui, porque senão eles vão vir. Mas não ia nada. Aí saía, continuava. Os sindicatos recebiam muito bem a gente, porque, pelo menos aparentemente, sindicato, principalmente aqueles que eram os mais populares, não iam muito com o pessoal da tribuna, né? Então como a gente era meio tido como doidos, então era muito, eles atendiam muito bem a gente, porque o sindicalista dava às vezes umas entrevistas assim para arrasar, né? E a gente publicava. Nunca pensamos em outras consequências. Vou perder meu cargo, vou cair, o que vão fazer? Vou ser expulsa do jornal, vou ser isso aqui. Não, nunca. Dentro da redação, sempre o pessoal teve uma relação muito boa, porque era tudo meio doido, viu, Marco? Os mais quietinhos tinham que ficar doidos, porque senão eles morriam, né? Caiu na mão da gente, né? E assim era. Mas o período que eu mais gostei mesmo era o período de fazer bairros, fazer enchente. Eu entrei em Cubatão uma vez, a viatura, nós andávamos com as Kombi. A água batia no vidro. O motorista disse assim, você topa? Eu topo, então vamos embora. Se não entrar água no carburador, a gente vai. Você sabe que a gente foi? Aí quando chegou no meio do caminho, pifou. Pifou, eu desci e fui andando. E o medo, porque a gente ia aí andando, ia passando paus, às vezes madeira assim,
Tinha cobra em cima, tinha aranha em cima. Olha, eu não pensava, Marcos. Quando eu estava trabalhando, eu era completamente aloprada. Nossa Senhora. Mas não tinha papo na língua. Sempre fui muito bem recebida por todo mundo. Os vereadores às vezes eram minhas fontes de informação, me davam as dicas para ver isso, fazer aquilo, e davam cobertura para a gente, entendeu? Mas por quê? Você tinha uma fonte, você preservava essa fonte. Porque se te apertasse e você dissesse, não sei quem deu, não vou falar, não vou fazer, não fazia mesmo. Era da pá virada, entendeu? E quando eu saí nessa parte de enchente da cidade, eu estou falando disso porque era o que sobrava às vezes na minha mão, viu? Você não pensa que me mandava fazer o teatro, isso ou aquilo, não. Viu? Até porque tinha equipe, né, que era de artes. Mas em Cubatão, dessas enchentes, teve uma que eu fui parar na Vila Socorro. Menino, a água batendo nas pernas. Fichinha, vai batendo na perna, qual é o problema? Quando faltar, você lava o pé, você troca a roupa, se precisar trocar, ou lava as pernas e acabou. E eu não caí dentro de um buraco, na frente de uma casa. Olha, eu dei tanta sorte que tinha um caminhão encostado na frente da casa. Foi a minha salvação porque eu consegui sair do buraco, me firmando na roda do caminhão e saindo. Mas é levada na esportiva, viu? Nunca esquentei muito a cabeça, não. Por isso que eu acho que eu adorava cobrir essas porcarias. Hoje, tinha muito negócio. Eu vou chamar o Cidade. Sim. Muita gente era, vou chamar o Cidade. Isso nos bairros, né? Principalmente no Noroeste. No Noroeste era... Mas tinha lugar que a gente era mandado andar, viu? Tinha lugar que não atendia muita gente, não. Tanto que eu me lembre, a gente fazia muito mais a parte da Zona Noroeste, dos bairros do centro para baixo, do que na ponta da praia. Até a gente ia. Mas era, às vezes, um presidente de sociedade de melhoramentos botando pano quente, não é bem assim, aí pediu uma coisinha, sabe assim, uma coisinha que era assim, será que dá para a prefeitura capinar a rua aqui? Eram esses, na Zona Noroeste, não, você quando ia na Zona Noroeste. Eu pegava os presidentes de sociedade de melhoramentos, que não tinha papa na língua, menino, olha, boa parte do que a Zona Noroeste melhorou foi obra do Cidade de Santos. Porque aquilo lá, quando chovia, enchia canal, enchia a frente das ruas, tinha rua que as casas eram mais baixas do que a rua em si. O que acontecia? Água para dentro das casas, né? E o pessoal levava a gente para ver como é que era. E a gente fazia matéria, apontando isso, aquilo. Depois, a favela lá da Zona Noroeste, a Vila Gilda, meu Deus do céu. Para você atravessar aquelas palafitas lá, para ir até as palafitas, para atravessar aquelas pinguelas, para ir até nas casas, e o pessoal era maravilhoso, recebia a gente muito bem, sempre procurava fazer, davam as entrevistas, apontavam os problemas. Assim. A Zona Noroeste foi o ponto forte da cidade, viu? Em termos de matérias da geral, né? Mas depois eu fui para a polícia. Na polícia fiquei muito tempo com o Rocha, cobri muitos anos, que eu te falei, desde 75 até praticamente o fechamento, ou pouco antes de ser, até o fechamento, eu acho, de cidade. Eu cobri a polícia militar, peguei muita informação muito boa, assim, não só na área de polícia, porque quando tinha alguma coisa que envolvesse, vamos dizer, o setor público, eles tinham que fazer cobertura, isso e aquilo, né?
Então, sempre tive muito apoio, muita consideração com eles. Tanto até fui homenageada no Bombeiro, fui homenageada na Polícia Militar, Amigos da PM, uma coisa assim. Recebi o título de Amigos da PM. Esses dias eu estava procurando onde andava a placa que eu recebi, mas não achei mais. Está lá. Está no meio dos meus muquifos lá, porque tem o baú do muquifo, né? Então deve estar lá por aquele e-mail. Ercílio, como é que era uma mulher, sendo que hoje a gente já tem muito preconceito com mulher trabalhando, como é que era uma mulher jornalista, ainda mais fazendo esse tipo de matéria? Olha, nunca tive problema algum. Eu acho que nem eu e eu acho que ninguém do Cidade de Santos. Às vezes você pegava uma coleguinha mais melindrosa, que a pessoa nem falava assim por mal para agredir, e a pessoa já se doía. Mas, olha, que eu lembre, talvez muito raramente, talvez muito poucos. Nunca vi assim. Sacanagem, por exemplo, o caso da Giselda, sacanagem foi dentro da redação que fizeram com ela, o negócio do general. Então, a Giselda, se eu não me engano, ela foi fazer uma cobertura no quartel-general. E era esse general aí, ia ter, eu acho que uma solenidade lá, ela foi cobrir, só que ela não pediu a bendita da patente do cara, e o chefão era o general, só que é general não sei das quantas, né, de infantaria, general disso, general daquilo outro. E ela, em vez de perguntar para alguém dentro do quartel, não, ela deixou para perguntar na redação. Ah, coitada da Gisela, né? Quando ela abriu a boca para perguntar, olha, parece que a redação tinha combinado, porque foi assim, em uníssono. General da banda. Ela fez a matéria, general da banda. Mas fora, na rua que eu saiba, eu digo que eu saiba porque normalmente quando acontecia essas coisas, eles comentavam, né? Você tem uma ideia, uma ocasião, eu estava vindo fazer um serviço, estava indo para a prefeitura, aí eu fui barrada num poste que ficava na frente do café, é o Paulista, lembra? O Café Paulista, né? Que agora está fechado, se não me engano, né? Eu vinha vindo no poste, tinha um senhor encostado no poste, quando eu vim, ele chegou e virou assim para mim, você é a Ercília? Eu falei, sou. Ah, é que eu queria pedir você em casamento. Eu falei, o senhor está bêbado, eu sou casada, não posso casar. Ele foi embora, não esperei nem a reação do cara, que aí ele tomou um susto e ficou sem reação. Eu podia ter batido um tapa na cara dele, podia ter xingado, assim. Mas nada, eu levava na esportiva muita coisa, viu, Marcos? Nossa Senhora, eu era completamente doido, pelo amor de Deus. Era um cara aleatório assim? Eu nunca tinha visto na minha vida. Ele já devia ter me visto, talvez ele fosse ali do Paulista e a gente passava sempre a passagem obrigatória para a gente, né? E aqueles barzinhos a gente frequentava tudo, o Paulista, o Carioca que ficava do lado do jornal, que era a sala de bate-papos era o Carioca, não era tanto o Paulista. Eu tinha a banca de jornal, que era do Sardinha, que também o povo ficava amontoado ali. Aquele pessoal do café se dava bem com a gente por ali, né? A gente conhecia um aqui, conhecia o outro ali, e assim ia. Mas assim, e olha, dentro da polícia, eu tive alguns probleminhas, vou dizer assim, por arrogância dele, com o delegado Maurício Abud, quando ele era o chefe da delegacia de trânsito. Eu não lembro se ele era o chefe ou se ele era o adjunto da delegacia de trânsito. Só, né, e uma vez, quando o Cidade chegava, ele era putíssimo com o Cidade. E ele não dava entrevista pra gente. E quando ia esqueci o nome dele. Então, meu amigo, o menino da tribuna, daqui a pouco eu lembro o nome dele.
ele ia, aquilo que ele não tinha me dado, que ele disse que não tinha, ele passava tudo para a tribuna. No dia seguinte, saía, né? Na tribuna, o Cidade nada. Antes que o Bland me chamasse, eu ia para ele, aconteceu isso, 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 isso. Dá pau. E eu dava pau, mano. Puta. E aí eu comecei a mostrar, por exemplo, tinha uma empresa aí de placas de carros, eles faziam de tudo para vender tais placas especiais, isso e aquilo, com a cobertura dele, né? E comecei a dar pau em cima dessas placas, ele que queria morrer mesmo, nossa senhora. Mas engraçado, eu tinha sorte com esse povo, porque eu acho que ele era o delegado de trânsito e eu acho que o adjunto era o delegado Jorge, eu não vou lembrar o nome dele todo assim, mas era o outro delegado que me dava as coberturas também. Ele ia com a minha cara, entendeu? Ele me dava as coberturas. Caía em cima dele para explicar para ele o que estava acontecendo. Aí foi até que ele foi afastado, mas ele queria me matar. Nossa, eu acho que se ele já morreu, ele morreu me levando eu dentro dele com ódio. Mas teve uma ocasião que ele foi tirado da delegacia de trânsito e ele estava na parte principal da delegacia, quando era quando era o Palácio da Polícia. E ele estava entrando, era um dos chefões. E imagina, se pedisse para ele alguma coisa, ele não dava nada. E aí, teve um problema em São Vicente, eu não me lembro, era alguma coisa com relação a cartas na São Vicente. E ele me falou, que eu perguntei, ele me disse assim, pergunta para o delegado, doutor Megali, pergunta para o Megali. Só que o doutor Megali, ele era de São Vicente. O meu santo estava tão forte naquele dia, que enquanto o Abud estava me falando isso, o doutor Megali chegou. Eu não tive a menor dúvida. Na frente dele. Falou, doutor Megali, que bom que o senhor chegou, porque o doutor Abud me pediu para pedir para o senhor assim, assim, assim. O doutor Megali me passou. Primeiro que me dava bem com ele, né? Porque, na realidade, eu nunca tive problemas, nem na polícia militar, concurso, mas dentro da própria polícia, eu nunca tive problema algum. Eu tive problema, entre aspas, com um investigador. O puto teve uma briga lá na General Câmara e essa briga estava envolvendo, acho que um estivador, envolvendo um rapaz e alguém lá das bocas. E foi um quebra-pau. Só que era a briga que, para a cidade, não fazia grande diferença. E aí, a matéria não saiu. A matéria não saiu, o que o puto fez? O investigador, que nem intimidade tinha com a gente. Eu estava, na época, o Rocha de férias, eu estava no lugar do Rocha. Esse tal desse investigador foi falar para o cara que nós não publicamos a matéria, mas ele tinha que pagar tanto. Ele podia dar o dinheiro para ele que ele ia entregar para a gente. Só que o rapaz, ele acabou indo no Cidade de Santos. Eu não sei qual era o valor que o cara tinha pedido, né? Falei, como é que é? Aí ele explicou. Marcos, não teve a mínima dúvida. Tinha o Rocha tinha o quebrando sigilo na época. E ele estava de férias ali, o que estava fazendo.
Aí eu não pensei duas vezes. Convido o investigador tal para vir à cidade de Santos entregar ao cidade o dinheiro que ele recebeu do investigador por causa disso, disso, disso. Até hoje, se ele ainda está vivo, ele não olha na minha cara, né? Porque nunca mais o cara, quando eu aparecia, ele saía do esquema. Mas era essa a minha cabeça, né? A coragem, eu não tinha medo. Sabe você assim, eu sou jornalista, não vai acontecer nada? E, na realidade, não aconteceu grandes coisas com a gente, não aconteceu mesmo. Assim, de ter esses entreveros, deu enquanto jornalista, foi praticamente só com o cavalinho. Vamos falar do cavalinho daqui a pouco. Primeiro que você me contasse como era o clima na redação, o ambiente. Queria que você me descrevesse qual é a recordação que você tem daquele. Um ambiente de loucos, Marcos. Porque só tinha maluco lá dentro, viu? O pessoal do esporte era mais fechado. Né? Trabalhava, porque assim, ali ficava o esporte, aqui ficava a polícia, aqui ficava o pessoal da geral, a copidescagem era em outra sala, mas depois passou também a fazer parte do pessoal na redação. Nem sei o que fizeram com a outra parte lá. Os fotógrafos eram numa outra sala também que ficava fora da redação. Tinha o aquário era a sala do editor-chefe. Ela era o aquário porque era uma sala até a metade, o resto era todo envidraçado. A gente dizia para ele que ele ficava dentro para fazer fofoca. Ele ficava no... O que pra gente era ótimo, viu? Porque tinha a sala do chefe de reportagem, né? Ficava assim mais separada. E tinha o chefe de reportagem, embora fossem todos colegas, se respeitassem mais próximos, de vez em quando o chefe de reportagem queria pensar que ele era chefe de reportagem. E dependendo da fofoca que chegasse na orelha dele, ele queria vir para cima da gente. Tinha troco, obviamente, né? Mas acabou aquela parte, o pessoal voltava numa boa, se discutia, alguém discutisse num canto lá qualquer, depois continuava bem, ou fazia parte lá da redação e ficava, eu se não me engano, mais sentado com o pessoal do esporte, o R, porque o R não era do Cidade de Santos, o R era da Folha da Tarde, né? Ele escrevia a toca lá pela Folha, mas era como se fizesse parte, porque o R era completamente aloprado. Então, era um ambiente assim, o pessoal trabalhava muito seriamente, fazia as matérias dele muito seriamente, mas no todo, no convívio entre si, eu não me lembro assim de dizer assim, não, esse tem desavença com aquele tem desavença com... Nada. E o que pudesse, até os boizinhos, o que a gente pudesse pegar deles, pudesse ajudar a gente, eles ajudavam. Às vezes um passava numa rua e via alguma coisa que achava que dava matéria, eles vinham e contavam pra gente que era para fazer a reportagem, a gente fazia. Quando eu fui para copidescagem, que eu fiquei muito puta, aí eu já ficava indócil, entendeu? Mas fui. Teve uma vez que eu estava lá na copidescagem e o João Sampaio, que Deus o tenha em bom lugar, gordo, me deu uma matéria na copidescagem para me fazer um título. Só o nome do que era tinha uma linha inteira. Assim. Ele me dá o título para fazer, 2 de 15. Ah, não prestou, viu, Marcos?
Eu tentava um jeito, tentava um jeito, tentava um jeito, tentava um jeito. Eu peguei coisa e falei assim, se você quiser, você faz, eu não vou fazer. Ele foi, levou pro Bland. Ele me chamou. Eu falei, olha, eu falei para ele que se ele quisesse, ele fizesse, se ele conseguir. Se ele não conseguir, você vai fazer. Porque eu não vou fazer. Porque você quer ser mandado embora? Você faz, você está com a faca e o queijo, faz o que você quiser. Mas o Bland gostava da gente meio mal criada com ele. Ele tinha algumas pessoas que ele pegava no pé, entendeu? Era aquelas pessoas mais boazinhas, assim, senhor, abaixando a cabeça, entendeu? Mas a gente que encarava ele, nossa senhora, ele entrava na da gente, entendeu? E nesse dia eu lembro que, eu acho que foi uma sexta-feira, eu acho, porque num sábado eu saí, fui fazer uma matéria em algum canto, não sei se foi para Itaim. Eu fui fazer uma matéria fora de Santos. E quando eu voltei, quem estava fazendo o fechamento era o Bland. Aí eu cheguei, ele disse assim, chegou a malcriada. Eu falei, malcriada? Não, meu filho, você está enganado. Quando eu nasci, mamãe bateu na minha bundinha e disse assim, minha filha, nunca abaixe muito a cabeça para me mostrar a calcinha ou a bundinha. É o que eu faço até hoje. O Bland não aguentava, né? Ele caía na risada. Mas era assim, o grau de doideira minha era mais ou menos essa, viu, Marcos? Não, nada. Mas sempre me dei muito bem com todos os colegas, sempre. Dentro, fora, Fernando Allende, ele era meio aquele ar superior dele. É assim, o Fernando Allende, ele não se... Não é que não era nem maldade dele, acho que ele não se... Como não conhecia muito, ele não se entrosava muito, não. Ele chegava, sentava, fazia o material dele, mas ele sempre se deu muito bem comigo. Eu acho que ele gostava da minha redação, porque graças a Deus eu tive bons professores de português. Então, a minha redação, até hoje eu tenho orgulho dela, porque eu consegui escrever muito bem. Eu escrevi, às vezes, 7 laudas de matéria, sem ficar com repeteco. E o pessoal na Copidescagem dizia que era muito difícil cortar. Eles cortaram a minha matéria. Então eu acabava tendo que cortar a matéria. E respeitava muito o Fernando Allende, porque ele era inteligente, muito legal, assim. Tinha a parte que era dele, não se entrosava muito com o todo da redação, né? Mas com a maioria, sempre o pessoal foi assim, viu? O pessoal, o gordo, que a gente chamava o gordo, que era o... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Faleceu. Não, Sampaio era outro gordo. O que também acabou falecendo, mas o Sampaio faleceu, acho que a gente já tinha saído, a cidade já tinha fechado. Era o de esporte. Magalhães, que faleceu, a gente estava lá, né? Assim, também era outro doidão também, mas eram muito bons. E tinha a turma da várzea, né? Eles vão me xingar, vão falar alguma coisa, mas é verdade. A turma da várzea. Dorival, que não engolia muita lorota, e era petista roxo, né? O Dorival uma vez queria me matar, porque teve uma matéria no pronto-socorro, acho que teve esqueci, eu não posso nem dizer que foi overdose, porque eu não sei, mas teve esqueci o nome dela, uma das meninas petistas foi para o pronto-socorro passando mal, e eles queriam, porque queriam, quem estava cobrindo o pronto-socorro naquele dia, que eu acho que era um sábado, era eu. Eu peguei a matéria e não tinha nenhuma dúvida para fazer. E eu, se não me engano, a matéria saiu.
E a Thelma deve me odiar até hoje. E a Thelma, acho que esteve na redação, tentando explicar, botar aquelas coisas de paniquete, isso, aquilo. Mas eu fiz a matéria sem esquentar a cabeça. E aí, o Dorival se queimou no dia seguinte que ele leu a matéria, porque ele achou que eu teria que mostrar para ele a matéria que ia sair. Eu falei, não, você não é meu chefe de reportagem, por que eu tenho que mostrar para você? E aí, queimou um pouco, sabe? Mas o Dorival sempre foi muito educado, né? O irmão dele, o Degenal, era o nosso peixinho na redação, entendeu? Ele era o boizinho, o mais novo deles. Então a gente se dava assim bem. Mas era o Dorival que era esse temperamento. O Dorival chegou segundo os meus amigos da Polícia Militar. Ele chegou a fazer uma espécie de um discurso, de um comício, sei lá o que foi, na Vila Socorro, em cima de uma viatura do Cidade de Santos. E o pessoal da PM fotografou e eles me deram a foto, se eu precisasse. Eu falei, tá. Eu peguei a foto, fiquei comigo e deixei o Dorival para lá, mas depois o Dorival nunca tive problemas assim com ele, porque o Dorival da época, ele já era, eu acho que você lembra, ele era de botar para quebrar na faculdade, lembra? Que ele era, não sei se ele era, eu não sei se ele era do centro acadêmico, não me lembro do Dorival. Então tinha o Dorival que era assim, da pá virada, vamos dizer, Dorival. O Bauri era da pá virada, mas era mais tranquilo. Tinha o Cebola. Cebola, nossa senhora, Cebola, sabe, né? O Cebola, Luiz Carlos Ferraz. Esse marcou. O Cebola era completamente louco. Ele, às vezes, eu acho que nós íamos uma vez para atravessar para o Guarujá. E ele queria, porque ele queria passar na frente, porque era o carro do jornal. Nossa, a gente fechava um tempo com ele. Enfim. Mas ele também. Aí eu acho que nós fomos para a Praia Grande uma vez. Estou te dando a turma que tem, né? Nós fomos para a Praia Grande, estávamos eu acho que o Cebola, oh meu Deus, Losada, e não me lembro se era só nós três, e fotógrafo, né? E nós íamos fazer uma matéria lá no prédio. Bom, o prédio aí onde você está, nós aqui, meio que descampado, praia, a viatura parada aqui. Um deles, eu acho que foi Losada, simplesmente, não tem a menor dúvida, deu vontade de fazer xixi, ele encostou na viatura e foi fazer o xixi. Mas ele não encostou de frente para a viatura, ele encostou na viatura e ficou fazendo xixi. Então, essa era a turma doida. Eles cansaram, não sei te dizer qual deles, de querer enganar o Bland, vinham na praia, ficavam sentados na praia, fazer matéria. Às vezes eles davam umas pautas, que eram pautas que eles davam, que já era a matéria inteira. O que você faria? Você está com a pauta, a matéria inteira, você vai lá transcrever, usa umas outras palavrinhas diferentes, né? E faz. E faziam nem aí. Mas eram todos legais. O Gilson Miguel, o Gilson Miguel, não sei se você chegou. Gilson Miguel, uma vez, ele foi fazer uma matéria de um senhor que tinha uma cobra, jiboia, eu acho que é, essas cobras que não faz nada. Tinha uma cobra que morava com eles na casa dele, era lá na Zona Norte. E nós fomos, Gilson, porque a viatura saía, o trenzinho da alegria, né? Ia jogando o povo para lá, para cá, para lá, para cá,
Às vezes um parava, ficava esperando para ver se não demorava muito, porque até depois aparecer outro, já viu, né? O Gilson foi fazer a matéria. Aí veio o homem. Veio o homem e atrás dele veio a esposa dele. Aí ele começou a falar da bendita cobra e o Gilson assim, também? Quem tem uma jararaca dessa para dormir na cama, se dá bem com a cobra, se dá bem com a jiboia, não tem problema nenhum. E o homem não entendia. O homem disse assim, não entendi. Não, eu acho que a sua cobra é muito legal, mansinha. Olha, eu acho que eu ia gostar de uma cobra dessa assim também, né? E assim, e era assim o grau de alopramento do pessoal. Não falei até agora nada, né? Disseram mesmo que eu te falei. As coberturas lá nos bairros, as enchentes que nós fazíamos. Nós fizemos uma vez, eu e a Hilda, nós fomos fazer, eu acho que era uma enchente, foi lá acho que na Esplanada dos Barreiros, em São Vicente. Um lamaçal, menino, pelo amor de Deus. Lá fomos nós duas andando, atolando. Foi onde a Hilda perdeu os tamanquinhos dela, coitada. Nós tivemos que, a nossa sorte, que nós paramos na frente da casa de um bombeiro. O bombeiro nos ajudou a sair daquele lamaçal. Aí veio, acho que um caminhão da prefeitura, um caminhão de obras, sei lá, a nossa viatura daí ficar longe, né? Aí tomamos carona com esses caras para ir até um pedaço do caminho, e o Dinha sem os tamanquinhos dela, tadinha. E nós fomos, mas era esse o tipo das matérias que a gente gostava. Enchente em praia, em São Vicente, Praia Grande, eu cobria Praia Grande. Praia Grande, uma vez eu tive que depor, quiseram que eu fosse depor lá na delegacia, contra um vereador, porque o vereador tinha me dado umas dicas, e eu tinha feito uma matéria, eu acho, de alguma coisa contra a prefeitura, porque o vereador era contra o prefeito. Eu fiz, aí eles me chamaram lá, aí eu fui dar as minhas entrevistas, mas também não dava nada. Eu estava te falando do Abud. Também o Dr. Megali acabou me dando material e ele ficou muito pé da vida. E depois, né, eu cobri muito tempo depois ainda a delegacia de trânsito, mas aí já era mais tranquilo, entendeu? Também, em cidade, eu acho que já estava até nos finalmente. Priscila, queria que você me falasse da época que o prefeito de Santos era o Carvalhinho, que a cidade de Santos já não gostava do prefeito nomeado, seja qual fosse o prefeito. Sim. Mas, em especial, o Carvalhinho tinha um atrito a mais, é isso? Acontece que com o Carvalhinho, é o que eu te falei, eu não tinha relacionamento com o Carvalhinho. Eu acho que quem tinha mais relacionamento era a Nilce. Não lembro se era a Nilce. Tinha algumas. Eu não sei se era a Nilce. Tinha alguém que cobria a prefeitura e cobria a Câmara, né? O que não era o meu caso. Eu não sei se foi o Lascala, alguém que não era eu. Mas eu não sei por que cargas d'água. Como eu acho que meu nome aparecia muito, porque eu estava na Sociedade de Melhoramento, eu estava nisso, eu estava aquilo, fazia matéria nos sindicatos, fazia matéria em tudo quanto era canto, eu acho que o nome ele ligava. Porque assim, num contato direto com ele, eu só tive nesses momentos que ele ia fazer a inauguração lá no Jardim São Manuel. Quando a cidade chegava, eu era o repórter. Aí ele começava a provocar.
Ele não tinha a menor dúvida disso, porque ele começava a provocar com o apoio, também no discurso às vezes, mas às vezes ele começava a provocar assim que a gente chegava. E tinha o apoio. Ah, ele enchia o saco, falava mal do jornal, ele xingava, falava mal do Bland, e era pra gente tomar as dores, né? E os puxa-saco, então, começavam a dar apoio para ele. Ah, não prestava, né? Aí eu não tinha mais papo na língua. Tanto que, assim, eu acho que foi nessa inauguração do... O que ele falava, o que você respondia? Se ele dissesse A, eu falava abobrinha. Às vezes ele dizia assim, não enche o saco, Carvalhinho. Vai se catar. O prefeito, vai se catar, não enche o saco. Dizia sim, porque era mal criada, viu? E ele disse, tal, assim, nós vamos ver. Aí ia para outra inauguração e via, ele continuava a provocação. Não era que ele estava com a provocação contra mim, era contra a cidade. Mas desqualificava o jornal? Ah, com certeza. Totalmente. É mentira, fofoqueiro. Aí ele queria, às vezes, meter o pau no Bland, alguma coisa assim. Porque o osso de pescoço desse povo foi o Bland. Porque os outros chefes de reportagem, os outros editores que tinha na cidade, ninguém fazia nada assim. Teve, por exemplo, esqueci o nome dele. Ele ficou pouco tempo. O Trajano. Ele era assim, se eu pegasse uma matéria que falasse contra você, ele exigia que eu fosse até você para que você fizesse a sua versão. O que era o correto, né? Entre aspas, o que era o correto, porque dificilmente você pega um jornal para fazer um lado ou outro. Eram as duas partes. Mas o Bland não. Oxe, o Bland mandava meter o pau, não queria saber. E o Carvalhinho, então, como tinha essas inaugurações, às vezes, eu acho que nessa época eu tinha começado a trabalhar de manhã. Então, mas, de qualquer forma, às vezes eles me deslocavam para ir fazer essa cobertura. Chegava mais cedo, então o pessoal já estava mais acostumado. E eu ia. Só que o Carvalhinho estava respaldado, né? Ele sempre tinha os costa-quente dele. Então ele falava o que ele queria, porque os outros iam interferir. Tanto que, desse do Jardim São Manuel, eu lembro que eu saí do Jardim São Manuel, nós fomos, eu acho que na Santa Casa, onde ia ter a inauguração de um PS. Tem uma inauguração qualquer lá, que assim que ele me viu, ele já começou a atacar o pau no jornal. Eu falei para ele, vai ter troco. E deixei ele lá fazendo a inauguração e saí. Aí eu saí e fui para esse, eu acho que era o posto 2, o que é o próximo à praia, próximo ao Gonzaga. Eu acho que era o posto 2. Fui para lá, falei assim, vou ver tudo que está faltando aqui. Olha aqui, olha colar, olha não sei o quê. E, coitado, por cargas d'água, eu estava na praia, apareceu um pipoqueiro. O Erasmo Dias estava junto. Compraram a tal da pipoca, lá estavam comendo, e eles comiam e caíam as pipocas do lado da boca, porque comia e falava, né? E ele começou a me afrontar. Os bombeiros me seguraram. Cecília, fica quieta. Depois a gente te dá, não se preocupa, porque ele disse que eles não queriam que me desse o material. Depois a gente te dá, fica quieta. E quem era o comandante dos bombeiros na época, eu não lembro agora o nome dele, porque eles mudavam tanto, mas ele era meu amigo também. Eu falei, então depois a gente fala com você. Você quer ir embora? Eu falei, não vou embora. Eu vim aqui para cobrir, vou cobrir. Aí eles terminaram de fazer rapidamente, ele resolveu parar de provocar, até porque ele se sentia respaldado pelo Erasmo Dias, né?
Mas eu não respeitava também o Erasmo Dias. Respeitava, entre aspas. Também não tinha medo dele. Não, eu abaixava a cabeça coisa nenhuma. Nunca abaixei a cabeça, né? E depois, mas esse foi o grande entreveiro que eu tive com o Carvalhinho. Se ele não mexesse comigo, eu também não falava nada. Quando teve o incêndio da Vila Socorro, né? Quando teve o incêndio da Vila Socorro, não, peraí, a Vila Socorro é a de Cubatão, mas é a primeira. Onde foi o incêndio da... Foi a Vila Socorro, né? A vila que era lá perto da Usiminas, que foi o Dodival, então não era a Vila Socorro, não me lembro agora o nome dela. Porque se a Socorro era essa aqui, lá não era a Vila Socorro, né? O incêndio da Vila Socorro eu fui fazer. E comecei a percorrer os hospitais, tinha mandado tudo para Santa Casa. Bom, tá tudo na Santa Casa, vamos ver como é que tá lá. E quando a gente chegou, o Carvalhinho estava por lá. E ele, muito folgadamente, deu ordens lá pro pessoal da Santa Casa para mandar matéria para a gente. O fotógrafo, eu acho que era aquele menino Nogueira, Roberto. Carlos Nogueira. O fotógrafo, eu acho que era ele que estava comigo. Ele conseguiu fazer as fotos que queria, até porque do hospital era de menos, né? Com tanta coisa que tinha feito já lá em Cubatão. E aí o pessoal ficou meio assim para me dar material. Eu falei, não precisa esquentar a cabeça, não. Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu voltei para o jornal, um pau nele, por causa dessa história, e fiz a matéria numa boa, mas também não me provocasse, porque se provocasse ele tomava. Na época, foi em fevereiro, né? O incêndio. Na época eu estava com o meu moleque, o Jerônimo estava com eu acho que foi antes, porque eu acho que o Jerônimo estava com 2 ou 3 meses. Acho que foi 25 de janeiro esse incêndio. Não me lembro, não estou me recordando agora. Então você imagina eu amamentando, tinha saído de casa de madrugada, deixei o moleque com meu pai ia se virar para dar mamadeira para ele de alguma forma. E quando chega a hora do mamar, aquele leite bendito, mesmo que não tenha a boca para chupar o bendito do leite, o leite sai. E eu já com a roupa toda molhada assim, porque o leite estava saindo, imagina o jeito que eu estava, né? Muito pé da vida. Foi mais tranquilo, aí fiz a matéria da Vila Socorro, lá do incêndio, voltamos. E depois eu acho que a partir daí já comecei a ter menos contato com ele. Uma vez eu encontrei com ele na praia, que eu te falei, eu estava indo para o 6º Batalhão e ele ia, não sei se ele morava, eu acho que ele morava pro lado lá dos bancários, uma coisa assim. E nosso carro ia junto. Quando ele me viu, ele começou a resmungar, a xingar isso e aquilo. Ele xingou e eu respondi. Só que o motorista ficou meio assim. Eu falei, toca embora, meu filho, vamos ficar encarando esse cara não. Aí nós fomos para o nosso canto e ele foi para o outro. E eu acho que foi praticamente a última. Não, foi a penúltima vez, porque a última vez que eu vi Carvalhinho, tadinho, eu vi ele no caixão, já deitadinho lá na Santa Casa, que ele foi velado lá. Agora, a relação do Carvalhinho com a bronca do Bland era um atrito. Não, a bronca do Carvalhinho com o Bland era nada, porque o Bland nunca teve papo na língua, né? E o Bland parece que ele vibrava quando ele conseguia tocar nos brios do povo.
Uma vez ele me mandou, naquele dia eu falei para ele que eu ia pedir demissão do jornal. Mas depois eu pensei bem, falei assim, meu emprego é esse, não vou pedir nada. O Bland teve algum problema com os vereadores lá na Câmara. E, segundo o vereador, quando eles estavam tratando de um assunto qualquer lá, ele e os vereadores, o Bland estaria escondido debaixo de uma das mesas. E ele me perguntou assim, você tem coragem de publicar? Eu falei, tenho. Mas você vai ser demitida. Eu falei, não importa, eu peço demissão. Depois eu pensei bem, falei, voltei para o jornal, voltei para casa, já era tarde. Voltei para casa, liguei para o jornal, falei para o Bland, olha, aconteceu isso. Eu falei para eles que publicava, e senão eu vou pedir demissão. Mas já pensando bem, eu não vou pedir demissão não, porque eu preciso de emprego. Ele me falou assim, e você não se preocupa porque eu vou fazer a matéria contra. Depois eu nem lembro se ele fez ou não, sabe? Porque o Bland escreveu tanta sacanagem contra esse povo. Mas por que em especial entre o Carvalhinho e o Bland? Não sei. Os cidades já não gostaram dos prefeitos nomeados. Eu tenho impressão. Mas o Carvalhinho era uma coisa... Mas é porque eu acho que o Bland possa ter tido algum atrito com o Carvalhinho. Entendeu? Nessa parte da política, foi a única parte do jornal, praticamente, que eu não tive um envolvimento maior. Porque eu tinha a Lascala, tinha o Sérgio Moita, que já faleceu, né? O Sérgio Moita, que cobria o Carvalhinho. Antes deles, eu não me recordo. O pessoal comentou bastante que publicar uma foto do Carvalhinho era uma coisa meio proibida. Se tivesse uma solenidade e ele aparecesse na foto, cortava a foto e mostrava o resto e tirava o Carvalhinho. Nem sempre não, viu? Eu não saberia te dizer muito esses detalhes, porque como eu já não estava mais na Copidescagem, e eu não lembro se o João Sampaio ainda estava, no final foi o Bland. Né? Eu acho que era o Bland que estava ainda na época do incêndio, mas eu não me recordo de que o Bland faria sacanagem, viu? Com a foto, alguma coisa. Não me recordo dele ter mandado de tirar o Carvalhinho de alguma foto, não. Aí que seria o pessoal da fotografia que poderia te dizer se sim ou não. E esse pessoal da Copidescagem, a Nilce, talvez. Que a Nilce era subchefe, né? Da Copidescagem. E depois ela... Você ficou até o final do Cidade de Santos? Fiquei. Nossa, no final nós... Esse fechamento foi uma coisa assim brusca ou dá a perceber que a coisa não ia bem? Não, eles... acho que 15 dias, teve um editorial falando do fechamento do Cidade. Eu não lembro se foi uma semana antes desse fechamento. Eu acho que foi uma semana antes, porque... Nossa Senhora. Não, teve um no último dia. Teve o último dia. Então, mas antes desse último dia... eu acho que já tinha saído um editorial falando alguma coisa, entendeu? Tanto que você não pensa que assim, fechou a porta, tranca, passa a chave e vamos embora. Não, nós fomos a São Paulo tentar convencer o seu Caldeira para não fechar o jornal, e nós fomos, eu e a Noemi, nossa, a Noemi é ótima, a Noemi por fechamento. Essa mulher fez o diabo. Nós mandamos, mais a Noemi nessa parte do que eu, e ela é quem pode te dizer,
A gente mandou correspondência para o Le Monde, um jornal no estrangeiro. Nós mandamos, eu acho que para a EB, se não me engano. Nós mandamos para um monte de lugar, falando do fechamento. E tentando, por A mais B, ver se convencia o seu Caldeira que ele interferisse. Mas ele já não estava interferindo em nada. Tanto que quando nós fomos lá para conversar com ele, ele puxou assim a calça, mostrou assim, que estava acho que de fraldão, sei lá, assim. Disse assim, filhos, o que vocês querem que eu faça? Até para fazer xixi eu estou usando a fralda. Ele já estava doente, né? Foi meio acho que meio colocado por escanteio, talvez nem tanto pelo seu Frias, mas pelos filhos depois, né? E com o seu Frias, acho que nós chegamos a falar com o seu Frias. E o seu Frias virou para o R, eu não sei porque o R não gostava que falasse isso, mas a gente fala. O seu Frias, quando nós fomos falar com ele virou para nossa cara e disse assim, o que vocês querem que eu faça? Eu tenho não sei quantas galinhas para cuidar. Puta! Aí não prestou, né? Aí ele já sabia que ia fechar, mas antes de fechar nós fizemos um auê tremendo. Me contaram também que nessa reunião com o Caldeira, que ele teria dito, não sei se você recorda disso, hoje é um dia muito triste para mim, a minha cachorra está doente, minha cachorra morreu, alguma coisa. Você lembra disso? Não me lembro. Eu não me lembro, sabe por quê? Eu nunca fui muito de prestar atenção nesses papos. Assim, quando você sabe que o cara já vem com história que vai terminar com a história a favor dele, eu já também nem me ligo. Talvez no MI possa se lembrar disso. Eu acho que o R estava junto com a gente. O R não comentou alguma coisa? Ele comentou também. Mas o que mais que você lembra dessa reunião aí? Não, quando você chegou lá, você percebeu que era um esforço inútil, seria isso? Aparentemente, né? A gente ainda confiava. Só já perdemos um pouco a confiança depois do Frias ter dito para a gente que precisava cuidar das galinhas, né? E a gente foi praticamente comparado com galinhas, né? E o seu Frias, o seu Caldeira, só estava mais, a gente estava meio doente. Eu acho que ele doente, e a filha dele doente, tinha uma filha. Ou ele já doente e a filha também não estava muito bom. Eu acho que da época não era exatamente o cachorro, acho que era a filha dele que estava doente. E foi quando ele disse que não podia fazer nada, porque praticamente já estava de mãos atadas, né? Ainda a gente tentou com o seu Vergara, mas o seu Vergara, ele até tentava ajudar, mas não tinha o que fazer, né? O Vergara, ele era muito ligado ao seu Caldeira. Então, o que ele pudesse levar da gente era para o seu Caldeira, alguma coisa assim, né? O resto, tranquilo, né? Então, fizemos uma rebordosa, principalmente eu e Noemi, que eram as duas malucas que tinham na cidade. Até no centro nós fomos. Vamos ver se podia lá de cima dar algum jeitinho, né? Centro Espírita, claro. Nós fomos lá para ver, conversar lá com o povo lá do centro para ver se podia dar alguma coisa. Mas... Não é isso? Eu acho que, se não me engano, Marcos, eu acho que era o Centro Espírita que tinha ali, na Pedro Lessa. Ou Pedro Lessa por aquelas bandas lá, que nós fomos participar lá na sessão, de conversar lá com o povo, mas era só queimando vela, né? Como é que foi isso? Vocês foram lá? Não me pergunte como é que foi, porque nessas alturas do acontecimento eu já não. Mas você foi? Claro que fui. Quem
teve essas ideias, que era mais ligada a isso, foi a Noemi. A Noemi é que vai, se você não entrevistou Já falei com ela, ela não comentou isso. é porque ela esqueceu, viu? Porque a Noemi não tinha papo na língua também, não. A Noemi, ela chegou a fazer, eu não sei se foi excepcionalmente, uma cobertura numa delegacia, que se deixasse ela batia no preso e batia também no investigador que estava pegando o preso, né? É tudo muito aloprado. Mas a gente gostava, viu? Porque o nosso serviço o pessoal podia confiar que era ali. Não, mas agora, essa história do centro espírita, como é que foi? Menino, você tá... Esse aí eu nunca tinha ouvido ainda. Como é que foi? Alguém teve ideia e falou, vamos lá pedir ajuda espiritual? Eu acho que a Noemi falou assim, vamos até o centro. Mas nada disso, vamos pedir ajuda espiritual, não. Vamos até o centro. Vamos ver o que dá, alguma coisa assim. E fomos, viu? Isso eu tenho certeza que nós fomos. Mas eu não sei, eu não lembro se disseram pra gente, esquece, vamos ver o que a gente pode fazer, se não prometeram nada, se a gente só colocou o problema e também não ficou esperando uma resposta, porque você entra à noite, né? A gente sai tarde, 11 horas da noite, andando para lá, para cá. Noemi, na época, ela morava em São Vicente já. Ela morava em São Vicente ainda. Não me lembro se ela morava ainda em São Vicente. Eu acho que sim, porque a mãe dela ainda era viva. Eu acho que a Noemi ainda morava em São Vicente. Era porque a Noemi, quando a neném dela nasceu, eu acho que ela sentiu as dores do parto dentro do ônibus. Então ela estava vindo, acho que, para a cidade. Acho que nessa época aí que eu estava. O Jerônimo está com 83, foi de 83. A filha dela deve ser de... Eu acho que a filha dela já era... Ela nasceu depois do Jerônimo, um pouco mais para frente. Esses dados, assim, essas coisas de família a gente não liga, entendeu? Quando era do jornal, a gente se ligava, porque era sacanagem em cima de sacanagem, mas sacanagem sérias, viu? Porque nós fomos jornalistas sérios, viu? Encarava, o que a gente encarava e era mal criado, com certeza. Priscila, para a gente encerrar, duas perguntas. Primeiro é a seguinte, qual foi o principal ensinamento que esse período na cidade te proporcionou? Olha, eu posso te dizer que o Cidade de Santos foi tudo. Porque foi desde o início de carreira. Primeiro, o tempo que eu levei trabalhando de graça, né? Depois, essa confusão que o cara lá que ficou sendo, vamos dizer, nem era isso que ele era, mas que ficou sendo editor-chefe, que criou com a história da festa junina. Que eu sempre fui assim, acreditei assim, olha, o jornalismo tem que falar a verdade, doa quem doer. E eu segui um pouco mais ou menos essa risca, viu? Esse doa quem doer. Sempre fui muito atirada. Eu acho que eu não media que posso perder o emprego, ou alguém pode me bater, alguém pode fazer isso. Não. Eu cobri, como eu te falei, na parte de redação, eu cobri a Praia Grande. Praia Grande eu peguei uns momentos assim meio turbulentos, porque a Praia Grande era uma briga entre uns e outros lá, mas eu cobri, nunca tive problema algum. Eu tive muito respeito do seu Dozinho, que foi o prefeito. Ele era assim, um amigão, entendeu? Peguei muita matéria com eles. Eu peguei material da Câmara, que até hoje, doutor Esdras, que foi candidato
a prefeito também, não me devolveu, eu acho, não sei nem se ele já morreu, que eles me davam da Câmara, eles me davam da Prefeitura, e tinha umas coisas assim bem na pesada. Mas sem problema algum, porque é aquela história. O jornalismo vale pelas suas fontes de informação, né? Isso eu sempre acreditei, viu, Marcos? Não é? Eu preservei minhas fontes de informação até sair. Eu acho que até hoje, se você me contar alguma coisa e me disser, olha, mas não fui eu que falei, eu levo em consideração. Porque eu acho que é o respeito que você tem. E eu tive o pessoal do Cidade de Santos, olha, foi escola, viu? Foi uma continuidade. O que a gente aprendeu no Cidade, nem sempre a gente aprendeu na faculdade. Era esse de ser atirado, de vai para lá, vai para cá. O Dirceu, depois era muito legal, que mandava os meninos fazer matéria aqui, fazer matéria para colar. Você sabe quantas que você deve ter ido fazer. Mas nenhuma como o jornal. Você tinha ali, primeiro que você sozinho, às vezes com um fotógrafo, às vezes sem, você era o responsável por aquilo que você ia escrever. Então você tinha que assim, botar fé que você era um jornalista sério e responsável, né? E isso eu levei sempre comigo, viu? Sempre, sempre, sempre. Graças a Deus, nunca tive problemas fazendo cobertura no Exército, fazendo cobertura na Polícia Militar, fazendo cobertura na Polícia Civil. A Polícia Civil foi esse caso que eu te contei. Ou às vezes eles queriam dar presente pra gente não é festa de Natal, vamos dizer, mas presente assim, garrafa de veio o panetone, isso, aquilo, e eu nunca aceitei. O Rocha queria me matar, porque eles mandavam, queriam que o Rocha pegasse para mandar para a gente. Você pode parar, Rocha, eu não vou pegar. Mas não era que eles queriam comprar a gente. Queriam agradar, porque era Natal, porque é isso, aquilo. E foram, engraçado, foram em todas essas entidades, eu, graças a Deus, peguei pessoas muito sérias, desde delegados, chefes de investigadores, os investigadores, os escrivães. Eu pegava muita matéria que o escrivão passava para mim já no material. Peguei matéria, teve uma matéria que me foi passado um dia, eu acho que foi o segundo distrito. Um sujeito bambambam, que eu agora não me lembro quem era, ele estava em casa com 2 enteados. Aí a mãe das crianças saiu, ele deu um jeito de mandar o menino descer e tentou estuprar, ou estuprou, não me lembro, a menina. Me deram todinho o relatório lá que a polícia fez, eles me entregaram. Liguei pro Bland e falei assim, 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 assim. O Bland assim, pode publicar. Eu tá. Mas me mataram, né? Mas aí eu tinha autorização do Bland. Depois, eu acho que essa mesma matéria, acho que eu levei no juizado, alguma coisa assim, porque, se não me engano, a mãe perdeu o pátrio poder, né? Porque ela não interferiu na ação do cara e deixou o cara assim. Esse detalhe você não precisa pôr aí, não. Isso é só para te lembrar. Nossa, se você conseguir fazer a capação aí de tudo que eu te falei, meu filho, e pode ser até que você se você não presta não, vou jogar fora. Eu queria que você falasse qual é a sua percepção do tamanho da falta que o Jornal Cidade de Santos fez para a cidade, para a região, não para a cidade.
Olha, eu acho que o Cidade fez muita falta. Até porque, se você tira a praia, se você tira a zona leste de Santos, pessoal que era da zona noroeste, pessoal que era das outras cidades menores, eles nunca teve tanta cobertura que tinha infelizmente, da tribuna. Nós respeitamos muito o pessoal na tribuna, assim. Não colegas, mas às vezes a gente chegava num lugar. Quantas vezes nós chegamos num lugar, o pessoal perguntava se era do Cidade ou se era da tribuna, e só dava atenção ao pessoal na tribuna. O que era o contrário da parte mais popular, mais ralé. O Cidade de Santos sempre teve muito apoio do pessoal da Zona Noroeste, sempre teve muito apoio dos sindicatos, a não ser os sindicatos que eram os da elite, né? Os sindicatos, os estivadores, o pessoal da estiva gostava muito de cidade. Você, às vezes, andava pelo cais, você via o povo com o Cidade de Santos dobradinho enfiado no bolso. Isso deixava a gente cheio de satisfação, né? E também teve uma coisa. Eu acho que nem da parte dos meus colegas, nunca, alguém, se você chegasse para mim e dizia assim, olha, eu tenho uma matéria assim, você pode ver, a gente via. Pessoas desaparecidas ou pessoas que estavam sendo procuradas, nós achamos um montão, porque o Rocha fazia a questão de publicar, se tinha foto das pessoas ele cobria. Ele, se não me engano, ele conseguiu, o Rocha, localizar uma pessoa, eu não saberia te dizer agora, mas acho que no Rio de Janeiro, através do jornal e através desses contatos, através dessa disponibilidade que a gente tinha. Isso a gente aprendeu muito no Cidade. Nossa Senhora. Na Cidade de Santos, a faculdade, ela não ensinava nem 90% disso. A gente tinha uma redação. Lembra da redação na faculdade? Mas a redação da faculdade era aquela coisinha, uma notinha mais leve. Depois, eu acho que foi que aí eu já tinha saído também da universidade, que o Dirceu era mais atirado, então mandava o pessoal para fazer matérias mais da pesada em si, né? Porque senão a faculdade foi boa. Foi boa sim. Eu não aprendi um A de inglês, eu consegui passar no inglês porque a professora disse assim, olha, você vai estudar isso aqui, você vai fazer a prova, vamos ver, todo mundo já tinha passado no inglês. E nós vamos fazer a prova para você passar. Mas dá bom. Também é a única coisa. Nós tivemos problema na faculdade, por exemplo, o professor Gomes, esqueci o nome dele. Você lembrava, ele deixou todo mundo de recuperação, ele deu 0 para a classe. Teve, eu acho que a Marinha, que era a mulher do Monforte, ela fez uma prova uma vez, ele teve a pachorra de escrever esse professor. Redação 10. Por haver colocado fulano de tal. Na Idade Média, 0. Deu 0 para ele. Mas e aí foi a bomba dentro, porque nós estávamos em aula, chamamos o professor Saporto, coitado do professor Saporto. O professor Saporto apagou na nossa mão uma coisa. Chamamos o professor Saporto, falamos o que tinha acontecido, nós não vamos mais entrar na aula dele. Teve um menino, que era amigo dele, que tentou entrar. Imagina, ia tomar pau se ele tentasse. Agora, qual que é a maior lembrança? Agora já está desligado, né? Porque agora está gravando. Porque agora estou contando. A última coisa agora. A maior lembrança que você teve dessa época do Cidade, uma imagem que tiver na cabeça assim, dessa época do Cidade,
Uma coisa que vai te levar o resto da vida. Na época do Cidade, eu não sei, a gente era tão amigo assim, a gente era tão amigo assim, uns dos outros, não que morressem de amores uns pelos outros, mas assim, eu acho que na realidade o que mais marcou a gente era assim, o falecimento de algum colega, quer dizer, uns que ainda estavam no jornal, depois outros que vieram falecer já depois que o jornal fechou. Mas dentro do Cidade, tinha as festas da gente, que eram umas festas de maluco, umas festas de final de ano, de Natal. Sim, o pessoal era muito chegado. Sempre foi assim. Tinha o seu grupo, você tinha o seu grupo, esse tinha aquele grupo. Eu nunca tive grupo de ninguém, viu, Marcos? Eu não tinha saco para, vamos sair para tomar um chopp, vamos sair para fazer isso. Que nada, que nada. O Serginho, que foi chefe de reportagem, não sei se você chegou a conhecê-lo. Não, o Serginho, que faleceu ainda na chefia de reportagem, porque ficou doente, não saiu mais do hospital. Então eram assim esses fatos marcantes. As telefonistas que eram bem chegadas com a gente, não ficavam na parte da redação, era parte da publicidade, isso e aquilo, mas era também muito ligado. A gente era ligado com os motoristas, a gente era ligado com a chefia, com a reportagem, com os fotógrafos, com o pessoal da publicidade em si, motoristas, tudo muito, muito, acho que é tudo muito meio doido, entendeu? Isso. Teve, na época da greve, eu estava em Peruíbe fazendo uma matéria sobre acho que reintegração de posse. Quando eu recebi um telefonema bem urgente, porque o jornal está em greve. Eu como veio urgente? Agora eu não estou. Mas fui. Primeiro nós estávamos no mato. Para vir do mato até o local onde tinha o carro que ia nos levar até eu acho que eu estava com o meu carro, tem viatura, então eu estava com o meu carro. Até lá, era chão. Cheguei de Peruíbe, era 8 horas, 9 horas da noite. Já fechado, né? Mas a notícia era pessoal em greve. Aí quando eu cheguei no dia seguinte, que eu fui levar o material, tinha dinheiro na minha mão, que era do jornal, eu tinha material que tinha colhido. Acho que nada mais honesto do que você dizer assim, olha, eu fiz a matéria assim, só não vou bater a matéria. O pessoal está em greve, eu estou em greve. E foi o que aconteceu. Mas nessa época, eu acho que teve uma menina que foi demitida. Isso ficou na lembrança da gente. Porque se não demitiram ninguém, por que demitiu ela, né? Mas, tirando isso, o restante era rotina para a gente, viu, Marcos? Era rotina você sair, tomar um cafezinho. A gente ficava o dia inteiro, às vezes, sem comer nada, só tomando cafezinho. Porque, não tem horário para almoço. Eu trabalhava por 6 horas. Então, 6 horas, se eu entrasse às 8, eu saía às 14. Só que eu nunca saía às 14. Se eu entrava às 8, eu saía às 17 horas. Se eu entrasse, como era o meu horário, às 14, eu ia sair junto com o fechamento do jornal, que podia ser 9 horas da noite, podia ser 10 horas da noite. Quantas vezes o Cidade, às vezes com chuva, fechou tarde e os motoristas tiveram que subir, levando todo o malote em São Paulo para fechar o jornal em São Paulo, porque não tinha condições de fechar lá na cidade de Santos. Mas foi um tempo legal. Olha, foi um aprendizado. As minhas amizades, que não fui nunca de grandes amizades, mas as minhas amizades eram todas do Cidade. Eram os colegas que se mantêm até hoje. Eu tenho muita amizade, por incrível que pareça, com o Fernando Allende. Porque sempre a gente foi muito chegado. A Hilda, que era repórter,
depois passou a chefe de reportagem, depois foi para São Paulo. A Hilda eu tenho contato com ela até hoje. Vou conversar com o Fernando na quarta-feira que vem e com a Hilda também na semana que vem. Você conseguiu falar com ela? Ah, tá. Falta, eu vou parar aqui. Obrigado muito pelo depoimento aí, parabéns pela trajetória. Oxe, mas graças a Deus. Grande trajetória, viu, Marcos? Porque essa trajetória minha, o Cidade de Santos, eu posso te dizer assim, pra gente foi inesquecível. Inesquecível mesmo, porque era tudo meio pancada. E eu acho que era o que fazia a gente levar o jornal no peito e a sério. Até o sindicato, ele era mais chegado à tribuna do que a gente, viu? Eles eram só o Serginho, que depois faleceu, que ainda dava umas colheres de chá pra gente, que não era o presidente, né?